Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Corpo e Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em saúde hepática e também saúde metabólica. Nós somos noivos e em conversas no dia a dia a gente percebeu que o mesmo assunto tinha muita similaridade e muita sinergia, obviamente abordado de formas diferentes, a Vitória mais com o lado nutricional e eu falando da parte espiritual, mas o mesmo assunto conseguia convergir assim e ter uma sinergia muito grande com essas duas óticas diferentes. E aí a gente resolveu fazer esse canal para trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. O tema de hoje é a era digital, que está muito em alta, muito na moda a gente falar de digital, de mídias, de redes, etc. Então a gente trouxe esse tema para vocês no vídeo de hoje. Pergunta clássica, simples, objetiva. Na tua visão, para a parte nutricional, para a parte de alimentação, o digital é mais positivo ou mais negativo para as pessoas? Olha, eu não tenho uma resposta exata, assim, sim ou não, não consigo. Eu tenho até minhas dúvidas, assim. Porque eu tenho dois olhares para a situação. Antigamente, a gente não tinha esse acesso, né? Então, se a gente for pensar em nossos pais, nossos avós, muitas coisas não aconteciam porque eles não sabiam o que fazer, eles não tinham acesso. Até eles terem um conhecimento, tinha um longo caminho para percorrer. Falavam que o ovo não podia comer ovo porque aumentava o colesterol. Então assim, até as coisas chegarem até eles terem o conhecimento para ter uma ação, demorava. Mas hoje em dia continuam acontecendo vários problemas de saúde, mesmo tendo muito mais conhecimento. Então, ao mesmo tempo que ter acesso à informação é algo positivo, eu também vejo como algo negativo. Então, as pessoas ficam muito confusas. Dentro da nutrição, se você abre seu Instagram, cada nutricionista fala uma coisa diferente. Às vezes você fica até confuso. Meu Deus, o que eu como ovo, eu não como ovo, eu como a banana, eu não como a banana, o que eu faço de manhã, eu faço jejum, eu como. Então, assim, cada um fala uma coisa. Eu acho que as pessoas acabam ficando confusas mesmo. Ao mesmo tempo, parece que elas têm conhecimento e fingem que não têm, porque elas têm acesso. Se elas quiserem estudar algo mais científico, estou falando ali de uma página de rede social, mas não precisa ser uma rede social também. Se ela quiser abrir um artigo e ler um estudo, tá na mão dela, mas às vezes as pessoas elas não usam isso. Mesmo tendo conhecimento, parece que não tem e vai sempre para uma via mais fácil, algo mais milagroso, né? Então, quando ela tem um objetivo, eu sinto... As soluções milagrosas, né? Eu sinto que, ao mesmo tempo que temos muito conhecimento, muita coisa aí na nossa mão, a gente não sabe o que fazer com isso. Então, por isso que eu não tenho uma resposta. É que o digital não substitui o profissional, né? Não substitui. E também, há um outro lado, é ótimo ter acesso à informação, porque tem pessoas que realmente não têm condições de ter acesso a um bom profissional. Então, assim, eu trabalho com atendimento particular. Nem todo mundo tem acesso ao meu atendimento. Talvez essa pessoa saiba muito bem aproveitar o que ela vê no meu Instagram, né? Aqui no YouTube a gente está fazendo exatamente isso, dar acesso a informações e de vez a gente discutir à noite antes de dormir, a gente está ligando aqui e filmando nossa conversa e que isso ajude alguém, isso é um conhecimento. Então, assim, tem um lado positivo para quem sabe aproveitar, mas tem muito também do lado negativo. E você também consegue perceber isso até do lado das pessoas terem muita informação. A gente sente também que cada vez mais é tanta informação que parece que a nossa mente não desliga, de tanta coisa que a gente absorve, e você acha, pensando no lado do espírito, isso daqui faz mal, você ter acesso a tanta informação, você ficar consumindo muito essas informações. Isso também, você que tem lá o trabalho, inclusive para síndrome do pânico, ansiedade, depressão, acho que esse excesso
tá sendo mais positivo ou negativo esse excesso de informação, né, no caso? Olha, eu acho que eu posso espelhar a sua resposta para mim. No vídeo passado, eu falei que dentro da minha rotina energética, de manhã eu escuto podcasts ou palestras espíritas no YouTube. Então seria muito louco eu chegar aqui e falar, não, é negativo. Sim. Porque se não fosse o digital, eu não tomo café da manhã em um centro espírita todo dia para eu poder assistir uma palestra enquanto eu tomo café da manhã. Eu consigo fazer isso graças à tecnologia. Que hoje a gente abre o YouTube, a gente abre um Spotify, tem muita coisa ali interessante também no âmbito da doutrina espírita. Então, eu seria muito louco, muito hipócrita aqui de falar que é negativo, que eu não uso. E até no centro lá, a gente tem transmissões ao vivo no YouTube das palestras. E isso ajuda muito as pessoas. Porque tem pessoas que não conseguem estar no centro. Tá trabalhando. Não, e até pessoas de outros estados, pessoas que... a gente está em São Paulo, a locomoção não é simples. O centro fica na Vila Califórnia. A pessoa mora, sei lá, no Morumbi. Como? Não dá, como que ela vai? É mais fácil ela abrir o YouTube ali e assistir a palestra. Então, tem muita coisa positiva, sim, na era digital, se a gente for pensar na questão espírita. Para mim está sendo fantástico, está sendo fenomenal. Mas tem coisas perigosas. Primeira coisa perigosa. Tem um capítulo no Evangelho que fala sobre falsos cristos e falsos profetas. A gente tem que tomar cuidado com o que está por aí nas redes sociais. Tem muita gente falando besteira, usando nomes de pessoas famosas na doutrina espírita e que já não estão mais encarnadas aqui. Tem muita gente falando, Chico Xavier falou tal coisa. Divaldo Pereira Franco falou tal coisa. Falou nada. Mas a pessoa coloca o nome do Chico, coloca o nome do Divaldo, que são, por exemplo, duas pessoas. O Divaldo desencarnou um pouco mais recentemente, mas o Chico, que já está há mais tempo desencarnado, a pessoa é até mais famosa do que o Divaldo, as pessoas colocam o nome dele porque aí vai dar like, vai dar conteúdo, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão parar, mas nossa, o Chico falou. Não, não falou. Só que como é que você sabe que ele não falou? Quando você conhece um pouco mais a doutrina, você estuda, você vê o perfil de obra que o Chico falava, você fala assim, nossa, mas não é muito o perfil do Chico falar esse tipo de coisa, então eu não sei, você tem que ter um filtro, porque você abre por aí e as pessoas podem falar o que elas quiserem. E na sua pergunta com relação a esse excesso de informação, de agitação, espiritualmente falando, isso é muito complicado, porque se a gente sair do espiritismo e for para a parte científica, você vai ter mais bagagem que eu, mas você ficar rolando tela de celular, ficar com... Tá, Isso dopamina, né? Exato, Dopamina rápida, te gera esse tipo de coisa. E isso desequilibra o seu espírito também. Então, a gente tem nesse trabalho que você comentou lá no Centro de Ansiedade, Síndrome do Pânico e Depressão, pessoas que chegam lá no centro e no atendimento fraterno, elas falam sobre isso. E são pessoas que no dia a dia delas consomem demais informações na internet. Porque é muito fácil, se a gente pegar o celular e abrir aqui agora, a gente pode abrir qualquer rede social ou qualquer portal de notícia, a gente em 10 segundos lendo ali, em 30 segundos, em 1 minuto, a gente vai para lá, para cá, para lá, a gente... É uma chuva de informação, é um bombardeio de informação em cima da gente que vai causar assim, um distúrbio, vai causar um desequilíbrio, vai fazer com que você traga essa agitação, essa ansiedade, porque você vai ficar ali, né, vendo, e aí? Então, é complicado esse tipo de coisa, a gente pega muito caso lá no centro de pessoas que têm desequilíbrios emocionais, desequilíbrios espirituais, por esse excesso de consumo, por esse excesso de informação. Então, sim, tem que tomar cuidado, porque não existe uma verdade. Não tem como é negativo, é positivo. Pode ser negativo, pode ser positivo. Depende muito de como você usa, depende muito do que você faz com esse uso. E aí, vai estar na sua mão.
Aí vai estar na sua mão, você vai ter o controle, você vai saber o que você vai fazer com esse tipo de coisa. Mas é um assunto muito delicado, Eu essa acho que questão é do... importante saber filtrar, né? Sim. É você ter primeiro os seus parâmetros. Qual que é seu parâmetro? Quem que você quer? Isso até para profissional da saúde, né? Eu acho que as pessoas precisam, antes de ir num profissional, saber qual profissional elas esperam que esteja do outro lado. Porque eu fui... Bom, a gente vai em vários eventos de nutrição, tudo. Recentemente eu fui em um evento de nutrição, tinham 300 nutricionistas, bastante coisa. Acho que 2 tinham pós-graduação, mestrado, não que precise sim, mas às vezes a gente tá tão preocupado hoje em dia, né, o profissional, com outras coisas, e quem nos consome também dá valor para outras coisas. Então, ao mesmo tempo que eu fui nesse evento, eu já fui em outro que eu escutei, né, o nutricionista falando, você tem que se preocupar com a roupa que você tá, com o celular que você tá, o carro que você tá, o que você tá mostrando. E eu falei, tá bom, mas e o conteúdo do nutricionista, né? O quanto ele estudou, o quanto que realmente ele tem ali algo científico. Então, eu acho que hoje em dia os parâmetros são outros. Lembrei de um post que eu vi uma médica parceira minha compartilhando ontem mesmo, que é mudaram-se os parâmetros do que é um bom profissional, né? O bom profissional é o cara que tem o consultório mais bonito, que tá com o cinto de marca, com a bolsa da marca, isso, aquilo, mas a gente não está valorizando realmente quem tem um currículo, né? Um currículo de verdade. Então, quem está consumindo, né, na hora da gente consumir qualquer conteúdo, a gente tem que ter o nosso filtro. O que é importante? Eu tenho ali uma doença X. É importante, então, eu estar com a pessoa que é famosa no Instagram ou que é especialista na minha doença? Então, assim, eu acho que são parâmetros, são filtros para você ter esse olhar, né? Para você conseguir controlar o que você consome ou não, ter confiança. Então, Até porque quando você não tem filtro, qualquer coisa tá servindo, né? é exatamente isso, entendeu? Se você não tem filtro, se você não tem o conhecimento, se você não busca... Porque vai no Google e tem um site que chama Kardecpedia. É muito interessante porque tem todas as obras do Allan Kardec lá. E não é igual o Wikipedia, que é o Wikipedia que as pessoas podem entrar e escrever o que elas quiserem. Sim. O Kardecpedia não é isso. O Kardecpedia, ele tem as obras do Kardec lá dentro e você pesquisa as obras do Kardec lá dentro. Legal. Como que isso não vai ser positivo? Você dá 2 cliques e você tem acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, você tem acesso ao Livro dos Espíritos. Só esses 2 livros, eu nem vou citar porque tem o Pentateuco, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns. É o que a gente chama de Pentateuco Espírita. É o manual básico, é o guia que um médium precisa ter. Eu vou dizer assim, precisa ter um conhecimento básico sobre, porque um conhecimento completo nenhum de nós, me arrisco a dizer que talvez nem Chico Xavier tenha um conhecimento completíssimo sobre esses 5 livros, mas um bom médium precisa ter uma noção básica sobre o que falam esses 5 livros para conseguir trabalhar. E cliques. Entra no Google, Kardecpedia, Livro dos Espíritos, tá lá, ele completíssimo. Você consegue olhar e tá na sua mão. Como que isso é negativo? Usar a seu favor. Isso é positivo. Só que não adianta nada você sair por aí jogando coisas na internet se você não tiver um norte, se você não tiver... É o que eu falei mais cedo. Isso não vai substituir um profissional. A mesma coisa do lado espírita. Você abrir por aí qualquer coisa na internet que as pessoas estiverem falando, não vai substituir a sua ida a um centro espírita. E é interessante esse ponto porque é o seguinte,
Eu falei, a gente faz a transmissão da palestra no YouTube. É bom? É ótimo. É excelente. Substitui a palestra ao vivo no centro? De forma nenhuma. Ah, mas é a mesma palestra. Só que ao invés de ver no centro, eu tô vendo em casa. Não é a mesma coisa? Não. A gente até se distrai, né? E não é só distração. O ambiente energético do centro, ele é preparado para o momento da reunião. Seja uma palestra, seja um trabalho mediúnico. A espiritualidade trabalha aquele ambiente para aquela reunião. A gente tem a palestra de quarta-feira, junto com o trabalho de desobsessão pós-palestra. E de quinta-feira a gente tem o atendimento de curas, do Bezerra de Menezes. A equipe espiritual que está na quarta-feira não é a mesma equipe espiritual que está na quinta-feira. São equipes diferentes para trabalhos diferentes. Então, por que a palestra virtual, né, o YouTube, a transmissão, não vai substituir a ida ao centro? Porque o campo energético que está no centro não é o mesmo campo energético que está na tua casa, que está no teu carro, que está seja lá onde você escuta. É melhor ver a palestra transmitida do que não ver? Sim, mas não pode ser utilizado como uma muleta. Ah, então eu não vou mais no centro porque agora eu tenho a transmissão de palestra digital. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vai no centro, você vai estar naquele campo energético, você vai estar naquela atmosfera. Entra num... Eu tô falando do centro por causa da doutrina espírita, mas entra numa igreja. Sim. Você sente um arrepio, você sente uma energia diferente. Por quê? Porque o ambiente... Ah, mas na igreja não tem espírito porque é na doutrina espírita. Lógico que tem. A gente sabe que tem. Então o ambiente energético, ele faz toda a diferença. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não um conteúdo numa rede social, por melhor que seja, por mais fácil acesso que seja, etc. Mesmo conteúdos de credibilidade, de pessoas que sabem o que estão falando. A gente tem palestrantes, Jorge Elahá, fenômeno. Haroldo Dutra Dias, fenômeno. Não tem nem o que falar. Você pega uma palestra do Jorge Elahá, você pega uma palestra do Haroldo, fenômeno, é um conteúdo assim absurdo que você tem ali. Não tem como você ver uma palestra deles e você sair igual depois. Só que usa esse tipo de coisa no digital, que tem bastante coisa no YouTube para você poder consumir, como um preparo. Mas não deixe de frequentar a casa espírita, não deixe de frequentar a igreja, não deixe de frequentar o lugar que você frequenta, porque o digital não vai substituir o físico. Uma palestra não vai substituir a ida à sua casa religiosa, seja ela qual for, porque o ambiente ali é diferente. Então, quando você desenvolve esse filtro, você consegue entender as diferenças, você consegue desenvolver mais o seu senso crítico para aquilo que chega na sua mão, você conseguir olhar e raciocinar sobre. E aí, a partir do seu raciocínio, você... Não vou falar que a gente não erra, a gente erra bastante. Mas quando você desenvolve esse senso crítico, aquilo que chega para você, você consegue minimamente ter um pouco mais de noção se faz sentido ou não. Porque senão a gente entra numa zona meio perigosa, assim, meio nebulosa. Eu queria te fazer uma pergunta, depois você faz, não sei se você vai fazer uma pergunta, você vai falar alguma coisa, mas a gente está no final do ano, né? E aí daqui para frente começa a surgir pessoas que buscam ainda mais as soluções milagrosas, né, na internet. E aí vem pessoas falando, faz essa dieta aqui, ou faz isso aqui que eu estou fazendo, que hoje é dia 15 de novembro. A gente está gravando no dia 15 de novembro, não vai para o ar no dia 15, vai em outro dia, mas hoje é 15 de novembro, o dia que a gente está gravando. Vai lá que você tem aí 1 mês e 10 dias até o Natal, né? 1 mês e meio mais ou menos até o Ano Novo. Nesse 1 mês e meio você vai estar, um corpo, nossa, escultural. E aí a pessoa vai e acredita nisso. Como que a pessoa, além dessa questão do filtro, mas como que essa pessoa faz para
não se deixar influenciar, não se deixar levar por algo que você sabe que é mirabolante. A pessoa não vai perder 200 quilos né, rápido. Se ela não fez, não plantou até agora, não vai ser agora que ela vai conseguir fazer algo milagroso para daqui 45 dias estar com um corpo escultural. Como que essa pessoa faz para não se deixar levar por esse tipo de situação e tentar começar a fazer alguma coisinha agora, sair da onde ela está e dar um passinho agora? É a pessoa que sempre estuda no dia antes da prova. É exatamente isso. O primeiro ponto, pela data que nós já estamos, quando o paciente chega assim, eu quero perder X quilos até o final do ano, eu falo, tá atrasado. Então, você precisa ter ciência que você está atrasado. Primeira coisa, a consciência. Se você for agendar, tanto comigo ou com o médico que trabalha comigo ali também, não tem data mais para esse ano. Aí você pode se planejar para 2026. Porque agora, esse ano, a gente já não consegue fazer mais nada. Então, assim, começar aos poucos também faz diferença. E não ter essa pressa. Será que eu quero perder 10 quilos até o final do ano? Será que tem essa necessidade? Será que precisa disso? Onde que você tá? Será que se você não começar a mudar um pouco os seus hábitos, a gente já falou até o vídeo anterior, né? Falamos até de atividade física, o minimamente você precisa fazer, a parte da alimentação. Então, assim, será que o mínimo de conhecimento que você já tem, não tem como você começar e ir mudando aos poucos e, de fato, se planejar para 2026 ser um ano melhor? Então, assim, normalmente no final do ano a gente planeja como a gente quer estar daqui a um ano. Então, eu escuto muito de paciente assim, o ano passado eu estava na praia e eu prometi pra mim mesma que eu não ia estar desse jeito o ano que vem. E só que o ano que vem chegou. E aí o tempo passa, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que parar de querer começar algo quando nos falta pouco tempo. Então, assim, não adianta eu te falar que você vai chegar no corpo que você deseja em dia 27 de dezembro. Você pode querer estar melhor, mas vamos alinhar as expectativas primeiro, que você não vai estar exatamente como você Você que era digital fala né? muito disso, né? Se abrir o Instagram, com certeza vai ter alguém falando aí. Vai ter ali, perca 5 quilos. E assim, eu não acho de todo mal, tá? Não acho todo mal por um ponto, que é a energia, igual você falou. Quando tá no centro tem uma energia. Às vezes a energia da casa dela é o marido que não faz atividade física, que só pede iFood. Às vezes o ambiente não é positivo para ela conseguir. E aí esse tipo de desafio às vezes pode ser positivo para ela estar num ambiente onde todo mundo está com o mesmo objetivo. É perder 5 quilos até o final do ano? Vai perder 5 quilos, talvez não chegue lá, mas talvez ela melhore um pouco até o final do ano. Então, assim, eu não acho de todo mal, não. Esses desafios ali, não acho todo mal. Lógico, você não vai me fazer um desafio que você vai ficar 10 dias em jejum, né? Você tem que ter minimamente um filtro. Mas, normalmente, esses desafios do final do ano, o que eles fazem? Sem bebida alcoólica, sem açúcar, sem refeição livre, até porque, é o que eu falei, estamos atrasados. Então, a gente vai ter que se esforçar mais do que se a gente tivesse um pouco mais de tempo, né? Mas eu não acho de todo mal. A gente só alinha as expectativas que talvez, dependendo do seu objetivo, você não consiga alcançar ele. Mas começar o quanto antes. Mesmo que seu objetivo seja para 2026, você precisa começar agora. É igual começar sempre na segunda-feira. Começa no sábado, de vez na segunda, né? Então, se alinha de outra maneira e tenta colocar um prazo maior. Então, você que quer mudar, o que eu oriento? Você passar com um profissional, a gente fala muito do emagrecimento, mas é o que as pessoas mais buscam hoje em dia, né? Você passar com um profissional e alinhar com ele as expectativas, o que é possível fazer, em quanto tempo e assim por diante. Então, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Nós vamos nos casar ali em setembro do ano que vem, e eu tenho um objetivo.
Mas eu sei que o objetivo do meu corpo que eu quero, eu não vou na praia desse ano. O ano que vem, na nossa viagem. Então, assim, eu vou mudar então só o ano que vem? Não, eu vou já fazer ajustes hoje, mas entende que é muito a longo prazo e que eu não posso fazer isso em agosto do ano que vem, eu preciso começar hoje. Então, trilhar, porque assim, eu sabendo o meu objetivo, eu sabendo o tempo que leva, a gente vai trilhar ali um caminho, fases para você chegar nele. Mas assim, final do ano dá para fazer algo, aí realmente vai ser algo mais rápido, precisa ser algo. Esses desafios, eles são mais rigorosos realmente porque são emergenciais, assim, para ontem, é igual estudar um dia antes da prova, você vai ter que virar à noite para estudar, você vai ter que se esforçar mais do que o carinha que estudou uma semana antes e ele vai dormir essa noite, você não. Então, assim, é basicamente isso, você tá atrasado, você vai ter que ter mais dedicação do que quem já estava pronto já faz um tempo. Então, assim, eu não vejo como um mal, mas você vai ter que filtrar o profissional, né? Porque a gente tem muito desafio, aí é o filtro que eu já comentei, você filtrar aí o profissional que você acha bom, né? Qual que é a sua linha do bom aí, né? O que eu ia te perguntar é o seguinte, mudando até um pouco o assunto, mas você estava falando muito dessa parte do ambiente, da energia, que hoje a gente recebe muita informação, né, através do celular. Tá cada dia mais difícil a gente ficar longe do celular. Pela até a nossa vida pessoal, o Henrique é uma pessoa que consegue ficar muito mais longe do celular do que eu. O que você vê de estratégia? Eu vou falar uma, mas assim, se você vê outras possibilidades ali, algumas recomendações, porque a gente realmente sente que nós estamos viciados no celular, né? Que qualquer oportunidade você tá ali. Às vezes você tá mexendo e você nem sabe que você tá mexendo, mas virou automático ali. Então, eu queria fazer essa pergunta para você de estratégias mesmo. Eu falei que ia comentar uma, mas é porque é o seguinte... tem dias que eu acordo mais cedo que o Henrique pra tirar um tempo pra estudar, fazer umas coisas antes de ir pra trabalhar. E aí eu comecei a me pegar que eu acordava mais cedo, que pra mim é super difícil, sou uma pessoa que ama dormir. E aí, se eu abrisse meu WhatsApp e começasse a responder os pacientes, ou clicasse no Instagram, misericórdia. Aquele tempo que eu acordei... Perdeu. Não me serviu de nada. E aí eu falei, caramba... Dormir menos pra nada. Então, uma coisa que eu faço muito, e isso é pura estratégia para autocontrole, é o seguinte, eu saio até do quarto com o celular, porque né, não dá pra ficar invadindo o quarto toda hora, tá dormindo, mas eu deixo o celular na sala e eu vou estudar no escritório de porta fechada. Eu não estou deixando ele no mesmo ambiente que eu. Porque eu não estou conseguindo controlar isso de não ver uma coisa, de não abrir o WhatsApp, às vezes de pesquisar alguma coisa. Porque essa pesquisa, eu responder um paciente, para eu pular pro Instagram 2 segundos e eu nem percebo. Então, nem assim, percebe. É assim puramente uma estratégia. Então, a estratégia que eu faço é, certos momentos, eu não deixar o aparelho no ambiente que eu estou, principalmente quando eu estou estudando, porque hoje em dia eu sinto que é muito mais difícil, não sei se você que está aí me assistindo também sente, mas é muito mais difícil eu estudar atualmente do que na época que eu estava na faculdade. Eu sentava, me concentrar, agora eu sento minha cabeça, bum, 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 aí é isso, é aquilo, vou lavar a louça, vou fazer isso, aí eu... Tem tantos pensamentos, mais com o celular na mão, que não dá certo. Então, principalmente quando eu vou estudar, eu tento deixar ele em outro ambiente. Você pensa em outras coisas, assim, porque realmente tem muito relato de pessoa falar, cara, eu tô viciado nisso aqui, né? O que dá pra fazer aí pra gente usar? A primeira coisa foi um pouco do que eu comentei no vídeo anterior. Eu atrelar o celular a algo positivo na minha rotina energética. Porque o Instagram, o YouTube também é assim, e acredito que todas as outras redes devem funcionar da mesma forma. Ele vai te jogando para sua tela, né, aquilo que você mais consome. Então, se ele sabe que você gosta de ver vídeo de cachorrinho, ele vai te colocar cachorrinho. Se ele sabe que você gosta de ver vídeos políticos, ele vai te colocar
coisas de conteúdos políticos, sempre exaltando um lado e falando mal do outro, para te alimentar cada vez mais aquela coisa. Então a primeira coisa que eu vejo de estratégia, deixar o celular longe é super positivo e eu faço muito isso, principalmente no final do dia. Já fiz tudo que eu tinha que fazer, acabou todas as minhas coisas de trabalho, eu não tenho mais nada que me faça ficar preso no celular, eu tô aqui e o celular tá lá. O Henrique, ele sai, às vezes, de casa sem o celular. Isso eu nunca fiz. Assim. Porque jantar e é o que você falou. Para você estar no WhatsApp, você está respondendo seus pacientes, é algo profissional que você precisa fazer. Para você sair do WhatsApp e entrar no Instagram, é isso aqui, você nem viu. Aí quando você viu, você já não está mais vendo o paciente e você está há 20 minutos. E você está há 20 minutos assim. E você nem percebe. Então, não ter o celular perto de você é uma estratégia interessante. É claro, não dá para você fazer isso o tempo inteiro. Você trabalha com o celular, eu trabalho com o celular, eu não posso fazer isso o dia inteiro. Mas quando eu posso, eu faço. O celular tá lá, eu tô aqui. Acho que principalmente nesse momento que precisa de foco, né? Sim, total, acabou. Segunda estratégia, quando você estiver com o celular na mão, utilizar com coisas que faz sentido. Que te agreguem, que te traga. E aí, a gente falou sobre isso no vídeo anterior, que foi o que eu falei. Termina de assistir um programa de televisão e lista o que foi positivo e o que foi negativo, e você vai ver que a maior parte das coisas são negativas. Faz a mesma coisa com o celular. Se você está com o celular ali na mão, a hora porque aí você sai de si, você nem percebe que o tempo passou, você perdeu 1 hora rolando tela. Quando você voltar para si, que 1 hora isso acontece, larga o celular e fala, nossa, nesse tempo o que eu fiz? Foi positivo? Não, o que você pegou de conteúdo? O que agregou pra mim? Agregou, não. Porque aí você vai olhar e... Gente, tempo é escasso. Todo mundo tem 24 horas no dia. Tem gente que pega essas 24 horas e aproveita de uma forma, tem gente que pega essas 24 horas e aproveita de outra. E eu tenho certeza que você conhece gente que fala assim, eu precisava ter 30 horas no meu dia. E sinto informar, se você não conhece, essa pessoa é você. E se você precisa de ter 30 horas no seu dia, é porque você é péssimo de organização. Péssimo. Então, péssimo de organização no sentido de gasta tempo com coisas desnecessárias. E eu tenho certeza que você fica muito tempo nas redes sociais, muito tempo vendo coisas aleatórias, coisas X. Eu falei no vídeo passado sobre o trânsito, que eu coloco alguma coisa positiva. A gente usa também transporte público aqui, no metrô é a mesma coisa. Eu tô no metrô, eu tô com fone de ouvido, eu não tô... Não, eu estou ouvindo uma palestra, eu estou ouvindo um podcast. Às vezes não tem nada a ver com cunho espiritual. Eu gosto bastante de desenvolvimento pessoal, eu gosto bastante de neurociência, apesar de não ser da área da saúde, de não ser cientista. Eu gosto de ouvir sobre isso, então eu consumo esse tipo de conteúdo também. Eu fico lá ouvindo coisas e tal, falando, vendo sobre performance, sobre esportes, que é uma coisa que eu gosto também. Sempre algo positivo. Então a terceira estratégia é isso. Gasta esse tempo, quando você voltar para si, vê, foi positivo, foi negativo? Se foi negativo, se policia para não repetir. E mais uma estratégia que para mim foi talvez a mais interessante de todas. Eu só tenho no celular aplicativos que eu preciso ter, que fazem sentido para mim. Eu não tenho mais no celular aquele monte de aplicativo X, joguinho disso, joguinho daquilo outro, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Não, eu tenho ali o WhatsApp que eu preciso para trabalhar. E eu tenho ali meus amigos também, tem as coisas no WhatsApp, não é só profissional meu WhatsApp. Eu tenho o Instagram, que a gente usa também por questões do programa, as coisas que a gente está fazendo, é importante ter. Eu também vejo umas besteiras no Instagram, é normal, eu não vou falar para você, nossa, eu sou o isentão. Não, eu também vejo besteira, mas eu me controlo muito. E quando eu vejo que eu já tô ali rodando um pouquinho além do feed, eu já, voltei, solto o celular e tal, porque eu sou um ser humano, isso acontece comigo também. Então eu tenho o Instagram e eu tenho o e-mail, acabou, eu não tenho mais nada. Ah, sai de notícia, não tenho, não quero saber, não quero ter, porque não adianta nada. Nada. Então, filtre o seu celular. Veja o que você tem nele, se faz sentido ter, se não faz, corta. Corta. Não precisa ter.
E antes do Instagram, lá atrás era o Orkut, depois veio o Facebook, depois veio o Instagram. Quando veio o Instagram, eu ainda tinha o aplicativo do Facebook. Eu não tenho mais o aplicativo do Facebook há sei lá quanto tempo. E quando eu tomei essa decisão de excluir, eu falei, nossa, será que eu não sinto a menor falta? Zero. Mas na hora assim você fica, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Sim, sim. Mas filtra. Essa é a quarta estratégia, assim, pra mim foi a mais... Porque se você... É igual falando de alimentação. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com doce, se você tiver doce na sua casa, você vai comer. Sim, sim. Você pode estar assim, não, eu vou ficar um mês sem comer. Você fica lá os 30 dias, no 31º você come. Por quê? Porque tem no seu armário, é fácil acesso, você abre o armário e come. Então, eu tô tentando ficar sem celular, só que aí você tem um monte de coisa legal no seu celular, a chance de você escorregar é grande. Se você não tem, você diminui a sua chance de escorregar. Sim, Então, sim. essa é uma outra estratégia. E eu queria falar um negócio que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas que nós, para quem é espírita, provavelmente já sabe, para quem não é, nós estamos, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Ali mostra claramente que o planeta Terra não é o único planeta que tem vida. Ponto. O universo é gigantesco, existem várias galáxias, seria muita arrogância achar que só existe vida aqui. Lá fala que não. Nós estamos num processo de transição planetária. A Terra hoje é um segundo mundo na ordem das escalas, que é o mundo de expiações e provas. Nós estamos numa transição planetária, passando para o terceiro mundo, que é o mundo de regeneração. Quando isso vai acontecer? Não sei. Mas está no processo de transição planetária. O mundo de regeneração é um mundo que não vai ter uma sigla, que é ópio. Ópio, ódio, paixão, inveja e orgulho. Redes sociais, traz mais ou menos ódio? Traz mais. Muita gente... Principalmente no mundo de hoje que a gente está, que é um mundo extremamente polarizado, principalmente falando de cunho político. Gente, ódio, a rede social aumenta muito. Eu conheço várias pessoas que eram tranquilas e não são mais. Paixão, que a gente pode traduzir por fanatismo. Rede social aumenta a paixão, aumenta o fanatismo. Inveja, nem se fala. Nossa. Nem Tá se todo fala. mundo muito bem, né, nas redes sociais. Exatamente, a pessoa posta na rede social, ela não posta o sofrimento. Às vezes a pessoa passa por um negocinho, ela posta umas frases emocionais ali, aí você fala, ih, tá mal. Mas, no geral, ela posta viajando, ela posta curtindo com os amigos, sai pra jantar e etc e tal. E aí ela tá lá viajando aquela vidona e você tá com um baita de um problema dentro da sua casa. Você olha a vida dela e você fala, ela é feliz e eu não sou. A minha vida é ruim. E você inveja. Não vai falar que não. Você pode até não falar, nossa, eu invejo. Mas você sente um negocinho. Sim. Então, rede social aumenta ódio, aumenta a paixão ou fanatismo, aumenta a inveja. Aumenta muito o orgulho também. Aumenta muito o orgulho. Você fica muito tentando fomentar algo dentro de você que muitas vezes você não é, para provar para alguém que nem quer saber da sua vida que você é aquilo que você não é. E aí você começa a pegar os seus pontos e aí você... Nossa, eu sou bom, eu não sei o quê. Então, assim, a rede social, ela mexe muito com esse ópio. E a transição planetária, ela está acontecendo e o progresso vai acontecer. Todos nós somos regidos pela lei do progresso. Lei do progresso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala das 10 leis morais. Uma das leis morais é a lei do progresso. O progresso vai acontecer, quer você queira, quer você não. Se você não acompanhar, ele vai passar por cima de você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, principalmente de rede social, atrelado a esse ópio. Porque é bem crítico, assim, é bem delicado. O que as pessoas estão consumindo podem prejudicar muito elas nessa evolução espiritual, nesse processo de transição planetária. É importante falar isso, eu fui bem superficial aqui, é algo que a gente pode ficar mais de uma hora falando sobre, mas
a gente tem que tomar cuidado com isso sim, porque é muito delicado. O que as redes sociais hoje estão fazendo, ou melhor, o que as pessoas estão se tornando, consumindo de forma errada esse tipo de coisa, é algo muito, muito perigoso. Tá, é muito sério, né? Eu acho que uma lição de casa que a gente pode deixar para esse vídeo, nossa liçãozinha aí, é você alimentar as suas redes sociais, principalmente, com coisas que vão te auxiliar a chegar aonde você quer. Então, não adianta você querer, por exemplo, se desenvolver espiritualmente sem seguir pessoas que falam sobre isso. Sim, também. Não adianta você querer sair de um sobrepeso, uma obesidade, se você tem fast food, seguir fast food na rede social, se você ter ali aquelas páginas que tem cupom de desconto de comida, se você só segue aqueles amigos que postam todos os finais de semana no barzinho. Então, assim, alimente realmente com páginas que vão te levar, porque se você não tem esse ambiente fora, talvez você entrar na sua rede social seja esse ambiente que te leve aonde você quer chegar. Então, assim, siga profissionais da área da saúde, que você tenha confiança para ter bons conteúdos ali, boas informações. Siga pessoas que realmente têm um estilo de vida que você quer ter. Porque as pessoas, as influenciadores ali, tem gente super positiva que tá ali mostrando a rotina e fala, nossa, eu queria fazer mais atividade física igual a fulana, ou eu queria ter o trabalho que a ciclana tem, siga a ciclana, né? Então, assim, alimente o seu ambiente, não só aqui, né, externo, fora do celular, mas também dentro, né? Eu acho que isso é muito, muito importante mesmo. Então, eu acho que essa liçãozinha de casa vai bem. Vai muito bem. Certo? Certíssimo. Mais algo a acrescentar nesse assunto? Não, eu só queria reforçar muito essa questão do ópio. Então, do meu lado, a tarefa é... Presta atenção no que você está consumindo de fato na rede social. Se está aumentando ou não o seu ódio, o seu fanatismo, a sua inveja e o seu orgulho. Porque se tiver aumentando, alerta vermelho, roxo, sirene, é problema. É problema. E aí, com isso, você vai conseguir baixar um pouco essa rotação para aí sim você começar a fazer essa transformação moral. Tenta fazer esse exercício, fica mais longe do celular, olha para o seu celular, vê o que você tem ali de aplicativos baixados. Você precisa de tudo isso? Faz sentido para você? Traz alguma coisa positiva? Pega o seu celular, faz um pente fino assim, passa uma limpeza, uma né? limpeza realmente. No celular, isso. Na sua rotina de horário, e em quem está ali dentro das suas redes sociais. Nada, o que eu falei foi realmente uma limpeza. Você realmente ter de forma estratégica, não é que você não possa usar, mas que você use a seu favor. E saber que você é humano, como eu falei, eu às vezes também me pego vendo besteira na internet, mas bem, rapidamente, e rapidamente, a hora que eu vejo, eu opa, já foi, já fez, já acabou, porque senão o tempo vai passar e você vai criar cada vez mais essa sensação de que você não dá conta das coisas que você tem que fazer, chega o final do dia, você tá exausto, você tá cansado, e você olha pra trás e você fala, nossa, meu dia foi uma porcaria, eu não fui nada produtivo. Mas eu tô cansado, eu tô exausto, tô consumido. Talvez você foi consumido pelo seu automatismo de coisas ali que você fez sem pensar realmente e desperdiçou, gastou energia onde não faz sentido. É isso, para você que chegou até aqui, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que você acha que precisa refletir um pouquinho mais sobre essa questão da era digital, que é algo que chegou para ficar, a inteligência artificial, chegou para ficar e é isso aí, a gente vai ter que agir com inteligência, certo? E lembrando que corpo e espírito é o equilíbrio dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.